vídeo anterior, nós discutimos um pouco sobre as técnicas qualitativas e vimos que as três mais comuns são o método Delphi, pesquisa de mercado e a previsão por analogia. O objetivo desse vídeo, então, é detalhar cada uma dessas técnicas, observar a relação entre elas, alguns cuidados devem ser observados e introduzir a parte inicial das técnicas quantitativas. Então vamos começar pela pesquisa de mercado e analogia, até porque elas podem ser usadas em conjunto com o método Delphi. Na técnica pesquisa de mercado, como o nome está colocando, o nosso objetivo é ouvir pessoas, é fazer uma análise junto ao mercado, buscando basicamente uma informação sobre a intenção das pessoas em relação à aquisição de determinado produto ou serviço no futuro. Então a questão é bem simples. Você pretende manter, reduzir ou ampliar o seu consumo desse produto ou desse serviço? Ah, lógico que outras perguntas podem ser feitas até para subsidiar e dar meios para validar as respostas desses entrevistados, mas, em suma, o que se quer saber é basicamente isso. Qual é a intenção em relação ao consumo de determinado produto ou serviço no futuro? A lógica então é bem simples. Se, de modo geral, o público indica que tende a aumentar, nós vamos pegar o que nós já registramos, a nossa base histórica, e aí a gente percebe uma mudança no contexto, uma tendência de aumento, que talvez não existia no passado, e vamos incrementar um determinado fator a essa nossa previsão. Se for redução, aplicamos esse decréscimo por meio do fator percebido. Então, apesar de simples, essa técnica exige alguns cuidados. Por exemplo, o número e a escolha dos entrevistados e entrevistadores. É uma técnica muito susceptível ao modo como as perguntas são colocadas e à predisposição dos entrevistados em dar algumas respostas. Então, primeiro, a escolha deve ser tal que gere uma amostra representativa do nosso público. Por exemplo, não adianta nós fazermos uma entrevista com um público acima de 50 anos se quem consome o nosso produto basicamente são jovens de 18 a 30 anos. Logicamente que as indicações dadas serão totalmente equivocadas. Assim como a quantidade. Eu posso ter uma amostra compatível com o meu mercado, com o meu cliente, mas a quantidade não permitir uma representatividade. E, eventualmente, isso não corresponde à realidade de toda a população que nós atendemos. É também importante avaliar que o que as pessoas estão respondendo corresponde a uma intenção. E essa intenção não necessariamente se refletirá no futuro. Então, muita coisa pode mudar, muitas variáveis podem acontecer ou deixar de acontecer que mudem essa intenção. Por exemplo, promoções e ciclo de vida do produto. Se o produto está em um nível estável do seu ciclo de vida, mas daqui a algum tempo começar a cair, mesmo que a intenção naquele momento seja de manter o consumo, como surgiu outra coisa melhor, como surgiu um produto mais moderno, as pessoas vão migrar e vão deixar de adquirir. Assim como quando a resposta é dada sob efeito de promoções, um marketing agressivo, publicidade intensa, isso faz com que haja um entusiasmo nesse momento, e isso é refletido nessa resposta que os clientes podem vir a dar. A segunda técnica é a analogia. Essa é muito comum quando nós não temos nenhuma informação acerca do produto ou do serviço que nós queremos prever. E o seu fundamento é bem simples. Nós vamos tentar analisar os dados de um produto que seja próximo do nosso, que tenha alguma relação, que tenha alguma semelhança. E o parâmetro de semelhança varia, depende de produto a produto. Por exemplo, pode ser a sua funcionalidade, pode ser os consumidores são atendidos, pode ser a demanda histórica, podem ser os concorrentes, pode ser a utilização que se dá a esse produto. E basicamente
procura-se avaliar se o comportamento esperado do produto que tem mais tempo de mercado, que tem mais informações, é de crescimento ou de queda. E simplesmente se replica essa tendência ao novo produto. Um exemplo bem simples, está ilustrado aqui. Imaginem que uma empresa sempre fabricou torneiras de um determinado tipo e ela vai lançar uma torneira um pouco diferente, mas com utilização semelhante. E ela quer então analisar qual seria a possível demanda desse produto. É um produto novo, ela não tem uma demanda estabelecida, mas ela pode usar como analogia a demanda do produto mais antigo que ela tem no mercado. Não é que as duas demandas, a demanda dos dois produtos será exatamente igual, mas se a do primeiro produto tiver um comportamento mais ou menos conhecido, e for um comportamento com tendência de crescimento, a tendência é que essa elevação da demanda possa também vir a ocorrer ao longo do tempo com o novo produto. Cuidado se deve ter, basicamente, na escolha desse produto e, logicamente, verificar até que ponto esse transporte da informação e da realidade do contexto do mercado pode ser feito de um para outro. Apesar de serem produtos semelhantes, parecidos, muitas vezes voltados ao mesmo mercado, eles podem ter comportamentos bem distintos. Então é necessário ter muito cuidado na escolha do produto espelho que vai referenciar a nossa análise. E finalmente chegamos na técnica, talvez a mais conhecida, a mais importante na qualitativo, que é o método Delphi. É importante começar mostrando que essa técnica é antiga, ela foi criada em 1948 por uma empresa americana, Rand Corporation, que era uma empresa da área de marketing, de propaganda, de mercado. E ela queria uma forma de extrair o máximo do conhecimento, da capacidade de algumas pessoas que eram contratadas para discutir acerca de determinado assunto. Essa técnica, apesar dela poder ser utilizada para os mais variados fins, a gente está falando de previsão de demanda, eu falei que a sua origem teve um viés da publicidade, do marketing, pode ser usada em planejamento, em discussões um pouco mais estruturadas, mas o fato é que o ponto pacífico, o ponto mais importante, o pressuposto básico dessa técnica é evitar a influência da opinião de alguns especialistas na opinião dos outros que também participam desse processo. Existem pessoas que podem ter um poder de influência, de liderança, de persuasão muito forte, e se você coloca em um ambiente mais aberto, mais colaborativo, como brainstorming, pode ser que alguns simplesmente não participem como deveriam, não evidenciem de modo forte a sua opinião, porque acabam sendo meio que ocultados pela personalidade, pela postura de algumas pessoas mais expansivas. Então, aqui o pressuposto são pessoas que têm conhecimento reconhecido no mercado e nós queremos usar ao máximo esse conhecimento, evitando que ele seja sujeito a influências ou que ele fique, por algum motivo, retraído em suas opiniões. Então, é fundamental que se escolha adequadamente essas pessoas. O ponto-chave do método Delphi é a escolha dos especialistas. Tanto que foi colocado como um dos critérios para a escolha de qual técnica qualitativa utilizar a disponibilidade, a existência ou não de especialistas no processo. Bom, mas como é que ela poderia ser aplicada? A fim de evitar essa influência, o ideal é que os especialistas estejam separados e podem estar ou no mesmo prédio, mas em salas diferentes, ou até mesmo cada um em sua região, em seu estado, em sua cidade, e a comunicação seria feita via, via sistema de informação da empresa. Mas a ideia é a seguinte: uma vez escolhidos os especialistas, a empresa vai preparar uma documentação com informações, com uma análise preliminar, deixando bem claro o objetivo, todo o histórico, uma situação, uma análise de mercado, a concorrência e tudo.
e vai enviar esse estudo para os especialistas com uma determinação, com um questionamento. Qual é a demanda estimada para o produto que está sendo analisado? Os especialistas, então, vão ter um tempo de analisar, levantar informações, talvez até conversar com suas fontes, buscar outros dados, publicações, fazer estudos, projeções, e em função da sua percepção, eles vão responder a esse relatório, colocando a sua previsão de demanda e justificando, dando uma explicação, né? Colocando justificativas que deixem claro o porquê daquela, daquela atribuição de demanda que ele está colocando. Esses relatórios, então, são recolhidos pela empresa, que os analisa, agrega esses dados, eles são tratados novamente, são colocados juntos, inclusive mostrando a diferença que eventualmente possa existir entre a previsão dos envolvidos, e com esse relatório completo, incluindo as justificativas, os pontos de vista de cada pessoa, retorna para análise em uma segunda rodada desses especialistas, que passam então a ter uma ideia da divergência que aconteceu e do modo como cada um dos demais estão analisando essa situação. E aí ele vai ter a oportunidade, vai ter o espaço para eventualmente mudar a sua projeção. Ele pode seguir inteiramente o que um determinado especialista colocou, ou ele pode usar esse ponto de vista, esse estudo, essa análise realizada por outra pessoa, para modificar a sua projeção inicial. Então, cada um faz essa avaliação, eventualmente modifica ou ratifica o seu resultado e retorna à empresa, que vai fazer uma nova análise, uma nova consolidação, um novo tratamento estatístico, e continua-se esse processo até o momento em que já se tenha um nível de consenso adequado e que essa projeção de demanda possa então ser utilizada. Percebam que nessa técnica Delphi é plenamente possível utilizar as outras duas abordagens qualitativas que nós vimos. Tanto a pesquisa de mercado, onde a intenção dos clientes pode ser uma das informações que a empresa coloca para análise dos especialistas, quanto a analogia. É possível que a empresa coloque, inclusive, dados de demanda ou de projeção, de comportamento de uma série de produtos ou de uma série de fatores históricos, e por exemplo, PIB, renda, salário, enfim. E a partir daí os especialistas vão usar o seu conhecimento, a sua experiência, para que em conjunto com esses dados cheguem à sua sugestão. Então trata-se de um processo que é relativamente rápido, a demora maior talvez seja na aquisição dessas informações iniciais, mas uma vez coletadas é um processo que não demora muito tempo, talvez uma semana para cada rodada, com mais uma semana no máximo para a empresa consolidar e ajustar. Então, é um processo que talvez em um mês, 2 meses no máximo, você já tenha a condição de ter uma projeção de demanda relativamente precisa, mesmo partindo de uma situação em que não havia nenhuma evidência mais objetiva acerca do que poderia acontecer com o mercado. Bom, com isso vamos encerrar esse vídeo e no próximo já vamos entrar nas técnicas quantitativas.